Olá, bom dia, meu sexto ano, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Daremos início a mais uma aula. Na aula de hoje, serão abordados os seguintes assuntos: encontro vocálico, encontro consonantal e o dígrafo. Falaremos de conceito e a diferença entre eles. Então, professora, o que é o encontro vocálico? O encontro vocálico é a sequência de duas ou mais vogais numa palavra, ou seja, é o encontro de duas ou mais vogais na mesma palavra, tá? Eu botei alguns exemplos para vocês aí, ó: caixa, chapéu, iguais, saúde, poesia. Observem que as vogais, elas estão em negrito, elas estão destacadas em negrito, tá? Os sons vocálicos podem ser representados por uma vogal ou por uma semivogal. E até por uma consoante, no caso do M e do N, que nós já falamos na aula passada, quando falamos sobre os sons, né? Falamos das sílabas e mais. A vogal mais essa consoante M ou essa consoante N, no caso de, por exemplo, deixa eu pensar aqui, lâmpada. Elas juntas, a vogal mais a consoante M e N, elas juntas formarão um som nasal, tá? Nunca ocorre, contudo, o encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Bom, o que eu estou querendo explicar aqui? Que uma mesma palavra pode ocorrer duas vogais, ou até três, tá? Porém, quando eu falo em som, eu tenho vogal e semivogal. Eu nunca terá na mesma sílaba duas vogais, ou seja, dois sons fortes. Isso quando eu falo em som, quando eu falo em fonema, tá? Eu terei sim duas vogais, mas uma exercendo o som forte, o som da vogal, e a outra exercendo um som mais fraco, que é o som da semivogal. Ou seja, professor, o que é semivogal? Vamos recapitular. A semivogal é a vogal que se apoia em outra vogal de tonacidade maior. Ou seja, essa vogal, essa C que nós chamamos de semivogal, o som dela é um som fraco, é um som menor, tá? Para formar uma única sílaba. Por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, caixa. Vamos ver como é que fica separada essa palavrinha? Caixa. Então, ó, eu observo que na primeira sílaba eu tenho o ai, eu tenho duas vogais, certo? Mais uma está exercendo o som de vogal, o som forte, e a outra está exercendo o som de semivogal. Vamos pronunciar novamente para vocês observarem quem está mais forte aí e quem é mais fraco. Ó, cai. Quem é o mais forte aí? O A. Então, o A é classificado como vogal e o I como semivogal. Tudo bem até aí? Então, o que é? Vamos recapitular. O que é o encontro vocálico? É o encontro de duas ou mais vogais na mesma palavra. Entretanto, quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba, uma vai exercer a função de vogal, um som forte, e a outra vai exercer o som de semivogal, um som fraco. Tudo isso eu estou falando na questão fonética, na questão dos fonemas, dos sons. Tudo bem? Vamos dar sequência. Como nós vimos no slide anterior, nós falamos do encontro vocálico, que é o encontro de duas ou mais vogais na mesma palavra. Esse encontro vocálico, ele vai ser dividido em três grupos. Eu tenho o grupo do ditongo, eu tenho o grupo do tritongo e eu tenho o grupo do hiato. O que é isso, professor? Quem são eles? Então, vamos lá. O ditongo é o encontro de uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba, tá? Por exemplo, limão, 4, ouro. Eu dei o exemplo anterior, né? De caixa. Então, o que é o ditongo, professora? É quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba. Porém, foneticamente, eu tenho vogal e semivogal. Eu tenho um som forte e um som fraco, tá? Lembrando, gente, que o ditongo, ele se subdivide. Eu tenho o ditongo crescente e eu tenho o ditongo decrescente. O que seria isso, professora? Essa questão do ditongo crescente e decrescente. Quando eu digo ditongo crescente, eu vou lembrar de uma o quê? De uma crescente, na ordem crescente, que cresce, né? Ou seja, do menor
para o maior, certo? Vamos pensar nos números aí. O número crescente, né? 0, 1, 2, não vai aumentando? Então, pensando em som na nossa língua, na língua portuguesa, é quando o som ele vai crescendo gradativamente, ou seja, do menor para o maior. Então, o que seria isso, professora? É quando eu tenho na mesma sílaba a semivogal e chego à vogal, tá? Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pensar aqui. Vamos pensar. O próprio exemplo que tá aí, ó, o 4. Vamos pronunciar a primeira sílaba? Quá. Quem a gente ouve? Quem é o som mais forte? Do U ou do A? Da vogal U ou da vogal A? Da vogal A. Então, a vogal U que vem primeiro, ela é uma semivogal. E o A é uma vogal. Então, eu tenho um ditongo crescente, do menor para o maior, da semivogal para a vogal. E já o ditongo decrescente é o inverso. É quando eu começo do maior para o menor, ou seja, do som mais forte para o som mais fraco, da vogal para a semivogal, que é o caso aí do exemplo que eu coloquei para vocês também, ouro. Quem é o mais forte aí na primeira sílaba? Ó, do ou. O O ou o U? O O. Então, o O está exercendo a função de vogal e o U de semivogal. Então, o que é o ditongo? O que é o ditongo? O encontro de duas vogais, ou melhor, de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, tá? Esse encontro ele pode ser crescente ou decrescente. Se for um ditongo crescente, é quando começa da semivogal para a vogal. Se for um encontro ditongo decrescente, é quando eu começo da vogal para a semivogal, ou seja, do forte para o fraco. Tudo bem? Tritongo é quando eu tenho o encontro de uma semivogal, uma vogal e mais uma semivogal, ou seja, 3 vogais em questão de letras na mesma sílaba, porém em questão de som eu tenho semivogal, vogal e semivogal. Vocês não podem esquecer que se eu tenho duas vogais na mesma sílaba, uma vai ser forte, outra vai ser fraca, ou vice-versa, fraca e forte, tá? Nunca serão as duas fortes, ou seja, vogal e semivogal, ou semivogal e vogal, nunca duas vogais, tudo bem? Então, o tritongo é quando eu tenho semivogal, vogal e semivogal, ou seja, 3 na mesma sílaba, que são os exemplos de praxe, né? Uruguai, Paraguai, aí eu botei aí quaisquer, enxaguei. Observem aí no enxaguei. Quem é o mais forte aí, ó? O E. Então, o E é a vogal. U, semivogal, e o I também semivogal. E por último, nós temos o hiato. O que é o hiato, professora? É o encontro de duas vogais, porém, como as duas são fortes, elas ficam em sílabas diferentes, tá? No caso de piada, pi, a, da. As vogais, quando com som forte, elas nunca ficarão na mesma sílaba, sempre em sílaba diferente, tá? Então, se eu tenho vogal e semivogal, tenho duas, ditongo. Se esse ditongo começar do som mais fraco para o som mais forte, ditongo crescente. Se eu começo esse encontro da mais forte para mais fraca, ditongo decrescente. Se eu tenho na mesma sílaba 3, semivogal, vogal e outra semivogal, eu tenho o tritongo. E se eu tenho, sem separar a sílaba, olho para elas e vejo que elas estão juntinhas, duas vogais, mas quando eu vou separar, elas ficam em sílabas diferentes, eu tenho o hiato, tá? Por quê, professora? Porque as duas possuem um som forte, logo não podem permanecer na mesma sílaba. Tudo bem, gente? Vamos dar sequência. Vamos falar agora, turma, do encontro consonantal. O que é o encontro consonantal? Vem de consoante, tá? Então, além do encontro vocálico, existe também o encontro consonantal, ou seja, uma sequência de duas ou mais consoantes numa palavra, sem a existência de uma vogal intermediária, ou seja, entre elas, tá? Aí eu botei o exemplo aí, ó, pacto, fração, planeta, psicologia, tá? No encontro consonantal, cada consoante mantém sua unidade sonora, ou seja, elas estão juntas, porém nós escutamos o som de ambas,
tá? Sendo possível a distinção do som de cada consoante, ou seja, o som de cada uma, tá? Assim, cada consoante representa um fonema diferente. Bom, então vamos lá. O que é o encontro consonantal, professora? É o encontro de duas consoantes onde as duas são pronunciadas, tá? Como o encontro vocálico se divide, o consonantal também. Eu tenho dois subgrupos, tem até gramáticos que falam até 3, mas eu vou falar só desses dois aqui para vocês, tá? Eu tenho o encontro consonantal, que nós chamamos de perfeito, e o encontro consonantal, que nós chamamos de imperfeito. Qual a diferença entre eles? Tá? O encontro consonantal perfeito, também chamado de próprio ou puro. Ele é perfeito porque na divisão silábica as consoantes se mantêm inseparáveis, ou seja, permanecem na mesma sílaba, que é o caso de Brasil, claro, palavra, planeta, fração. Tá? Observem que elas permanecem, as consoantes, eu escuto o som das duas, e elas permanecem na mesma sílaba. Quando isso acontecer, é um encontro consonantal perfeito. Isso é só para vocês conhecerem, para vocês saberem, tá? Lá para frente, quando a gente fizer alguma provinha, eu não vou pedir a classificação do encontro perfeito e do imperfeito, é só para vocês saberem mesmo, tá? Eu vou pedir para que vocês diferenciem só o vocálico do consonantal e do dígrafo, que nós vamos ver mais à frente. Então, isso é só para questão de conhecimento, tudo bem? E o que seria o encontro consonantal imperfeito? São quando na divisão silábica, perdão, as consoantes se separam, tá? Ficando em sílabas diferentes. Então, o encontro consonantal perfeito é quando as consoantes elas ficam na mesma sílaba. E o encontro consonantal imperfeito é quando as consoantes ficam em sílabas diferentes, que é o caso de advogado, almoço, forte, tá? Deixa eu pensar aqui, pacto. Se eu for separar, ó, pacto, pacto, ok? Tudo bem? Então, o que é o encontro consonantal, professora? É quando eu tenho o encontro de duas consoantes na mesma palavra, tá? E eu escuto o som das duas. Tudo bem? Vamos agora falar do dígrafo. Bom, e o dígrafo, professora? O que é o dígrafo? Nos dígrafos, cada consoante perde sua unidade sonora, uma vez que a sequência de duas consoantes, a sequência, né, forma um único som. Assim, a junção de duas consoantes representa apenas um fonema, tá? Então, o que é o dígrafo, professor? É a sequência de letras formando um único som, tá? Eu tenho aí o exemplo de missa, torre, máquina, canalha. Aí lembra quando vocês aprenderam lá no 3º, 4º, 5º ano? Quem são os dígrafos, professora? Eu tenho os dígrafos aí, ó, os mais falados, né? LH, CH, NH, RR, SS, QU, GU, SC, SC cedilha, XC. Vamos falar um pouquinho de cada um aqui. Bom, no dígrafo, como acontece no encontro vocálico, como acontece no encontro consonantal, o dígrafo também se subdivide. Tem dois grupos. Eu tenho os dígrafos vocálicos e eu tenho os dígrafos consonantais. O que seria isso, professora? Os dígrafos vocálicos, o que seria? Bom, no dígrafo vocálico, o encontro de duas letras formam um único som vocálico, que é o caso do AM, do AN, das vogais com M e com N formando esse som nasal, ou seja, o som que passa pelo nariz. Eles não se encaixam no encontro vocálico, porque o encontro vocálico são encontros de vogais, vogal e semivogal. Eles não vão se enquadrar no encontro consonantal. Por quê, professora? Porque eu só escuto o som de um. Então, eles caem no grupo dos dígrafos, embora eu tenha uma consoante e uma vogal. Mas o que é o dígrafo de fato? É quando eu tenho duas letras formando um único som. Então, quando eu tenho a palavra tampa, bota o dedo no nariz, ó, para pronunciar, ó, tampa, vê que o nariz treme. Então, eu tenho aí um som nasal. Essa união da vogal mais o M ou o N formando um som nasal, nós chamamos de dígrafos vocálicos. Exemplos de dígrafos vocálicos: tinta,
como eu falei agora, tampa, tá? Então, quando eu tenho o A, as vogais, mais a consoante M e N, formando um som nasal, ela é classificada como dígrafo vocálico. E o dígrafo consonantal, que é o que a gente conhece, é o encontro de duas letras, no caso aí duas consoantes, formando um único som, tá? Que aí eu tenho, vamos repetir, o LH, o NH, o CH, o RR, o SS. Lembrando, gente, que na divisão silábica, tá? Alguns dígrafos nunca se separam. Eles permanecem na mesma sílaba. Outros dígrafos já se separam, ficam em sílabas diferentes. Quem são os dígrafos que nunca se separam? LH, CH, NH, QU e GU. Esses nunca se separam, sempre na mesma sílaba, tá? Tudo bem? E os que se separam, que são dígrafos, porque formam um único som, mas ficam em sílabas diferentes, eu tenho o RR, o SS, o SC, o SC cedilha, o XC e o XS. O GU e o QU só serão dígrafos, tá? Só serão dígrafos quando o U não for pronunciado. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Queijo. Vê se vocês escutam o som do U. Vamos repetir de novo? Queijo. O som do U não é pronunciado. A mesma coisa com guerra. Guerra. Eu sei que tem o U ali. G-U-E. Mas ele não é pronunciado. Então, quando eu tiver o Q e o G, tá? Q-U e G-U e a vogal U não for pronunciada, eu tenho aí um dígrafo vocálico. Tudo bem, meus amores? É a mesma coisinha do dígrafo vocálico com som nasal. A união do A, das vogais, mais o M e o N. Tudo bem, meus amores? Estamos finalizando praticamente a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham compreendido bem o conceito de encontro vocálico, consonantal e dígrafo. Mas vamos falar só mais um pouquinho. Fiquem ligados. Então, meus amores, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Qualquer dúvida, não esqueçam dos nossos encontros na plataforma AVA, tá? Lá faremos as correções dos exercícios e tiraremos todas as dúvidas, tá bom? Façam anotações para vocês não esquecerem o que vocês ficaram com dúvidas, para que vocês perguntem, não se esqueçam, tá? Falamos a nossa aula de hoje, né? Conceito e a diferença entre os encontros vocálicos e os consonantais e os dígrafos. E o exercício dessa semana do nosso livro, tá? Gramática reflexiva, daremos continuidade ao capítulo 4, porém as páginas serão das 53 a 55. Tá bom, meus amores? Não esqueçam de fazer, não deixem, porque também está valendo como P3. Tudo bem? Façam as anotações e tiramos as dúvidas no nosso próximo encontro na plataforma AVA, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.